Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao Cicapcast, o melhor podcast educacional do Brasil. Meu nome é Evandro Alves, é um prazer estar junto com vocês para falarmos sobre educação. E hoje iremos abordar um tema bastante importante: gestão inovadora para redes municipais de educação. A gestão educacional inovadora é de extrema importância para redes municipais de ensino, pois representa uma abordagem estratégica e dinâmica para enfrentar os desafios contemporâneos da educação. A contextualização desse tema envolve diversos aspectos. Vivemos em uma era digital, onde a tecnologia desempenha um papel fundamental na forma como aprendemos e ensinamos. Uma gestão educacional inovadora incorpora essa tecnologia aliada a uma consultoria e assessoria humanizada de maneira eficaz, aproveitando recursos como plataformas online, aplicativos educacionais, atendimentos em loco e remotos, atualizações e acompanhamento das ferramentas de gestão de programas e projetos que envolvem a educação como objetivo de enriquecer o processo de ensino-aprendizagem e qualificação dos profissionais em educação. E hoje quem está conosco aqui no estúdio do Cicapcast é Elba Ravani, ela que é pedagoga pela Intervalo em Minas Gerais, especialista em prática docente pela Universidade Federal do Piauí, advogada e mestre em Direitos Humanos pela SES. Seja bem-vinda, Elba. Obrigada, Evandro, e todos e todas que fazem a CICAP. É uma alegria partilhar desse momento com Isabela, que é uma referência na educação. Também que está aqui é Isabela Pedrosa, ela que tem formação em letras, especialista em gestão escolar e coordenação pedagógica institucional pela FAMASUR. Seja bem-vinda, Isabela. Muito obrigada, Evandro. Um prazer estar aqui com minha amiga Elba, aqui na CICAP, falando sobre educação, falando sobre gestão. Tenho certeza que será um papo muito proveitoso para todos. Muito bem. A gente vai começar falando sobre um assunto importante, né? Quando a gente fala sobre a educação, é bom demais. Mas esse assunto aqui, ele rendeu nas redes sociais, no Diário de Pernambuco, essa semana. E uma pesquisa mostrou que 85% dos municípios de Pernambuco têm problemas com alfabetização. E eu gostaria de saber o seguinte: o projeto Saber Ler e Escrever, o que é que a CICAP Soluções, através da CICAP Consulte, pode colaborar para um melhor resultado na análise do eixo avaliado? Olha, Evandro, é preocupante a situação dos diferentes municípios do nosso estado. E a CICAP Soluções pode contribuir incidindo sobre os principais itens avaliados nessa pesquisa. Então, é importante observar que 33% dos municípios não apresentam marcos legais que versam sobre a alfabetização. Obviamente, todos e todas sabem que nós temos marcos legais no âmbito federal e no âmbito estadual. Mas é muito importante também construir legislação no âmbito municipal. Por quê? Porque quando os projetos no âmbito da alfabetização, eles são normatizados através de leis municipais, ou decretos municipais, conforme ocorrer a possibilidade, diante da competência do legislativo e do executivo, esses projetos eles são institucionalizados. Isso significa que eles não terão interrupção com a mudança de gestão. Quando nós temos projetos que não estão institucionalizados através de marcos legais, sempre que muda a gestão, muda a perspectiva de alfabetizar, muda a perspectiva de como organizar os programas, os projetos, a atuação que incide sobre a alfabetização dessas crianças. Então, é muito importante olhar para esse resultado e a CICAP Soluções propor projetos, propor pacotes que incluam a normatização. 18% apontam que não há nesses municípios capacitação. 40% não há material complementar e em 19% dos municípios nós não temos monitoramento. Então, acredito que a CICAP Soluções pode atuar propondo ao município produtos que contemple tanto a normatização como capacitação, formação continuada, que considere a peculiaridade de cada município, a realidade de cada município, bem como material didático, material de suporte para esse processo de alfabetização. Por quê?
a partir das especificidades do município, é possível mudar essa realidade e a alfabetização ela ser, né, mais eficaz. Paulo Freire já dizia, no processo de alfabetização, a gente não tem que trabalhar a partir de projetos e programas que tragam perspectivas generalistas. Obviamente que nós temos a Base Nacional Curricular, né, que traz ali elementos que tem que permear todos os municípios, mas é importante, nesses materiais, nesse processo de formação, trabalhar com a realidade do município, porque isso colabora para que o aluno, né, ele aprenda, né, com mais vontade, ele entenda, a partir dos processos de alfabetização, a realidade crítica do município no qual ele está inserido. Quando modifica uma gestão, como você falou, quer dizer que prejudica um pouco essa situação, não é isso? Sim, porque é importante a gente pensar a educação a partir da perspectiva, né, de Estado, não do Estado de Pernambuco, né, mas de nação, e não a partir da perspectiva de governos, né? Educação é o presente e o futuro do nosso país. Então, a gente precisa ter projetos solidificados. Quando isso não está constituído a partir de uma normatização, como aponta o estudo realizado, isso acaba prejudicando, porque cada gestor muda, né, o projeto de alfabetização, a perspectiva, às vezes até a equipe que faz a gestão, ela é alterada. Então, isso prejudica porque não há uma continuidade, há uma interrupção. E quem se prejudica é o estudante. E o bom disso é que a SICAP Soluções já está falando, tem soluções, né? Para resolver essa situação, né, Isabela? Exatamente. Aí, corroborando com a fala de Elba, é importante diagnosticar. Então, a partir do momento que se faz, né, a SICAP, ela tem um produto que é o SAI, que é o Sistema de Avaliação Externa, que ele faz essa medição, ele avalia e dá um resultado de realmente como está a realidade do município na educação infantil, nos anos iniciais e nos anos finais. Então, quando você só pode realmente tratar a política pública educacional, quando você sabe realmente onde ela pode ter as suas melhorias. Então, assim, fica muito claro para o gestor municipal, para o dirigente municipal de educação, né, o secretário de educação, implementar essa demanda das políticas públicas educacionais, porque ele vai ter um retrato de como está a sua rede. Então, é muito importante essa ação que a SICAP tem, porque você tem aqueles índices educacionais ali avaliados e você pode realmente, a partir do primeiro, do segundo ano, não só pensar nas avaliações externas, mas pensar realmente em mudar a realidade do município. Não é? Porque fazer a diferença, se você tem nos anos iniciais essa questão da alfabetização e letramento como meta de realmente fazer um trabalho diferenciado, educação é processo. E se em 4 ou 5 anos o município vai estar com resultados altíssimos, uma mudança radical nos resultados comparados com o da atualidade. Eu acho também que, eu não sei se devo fazer essa pergunta, mas eu acho que a pandemia também colaborou. Sim. Para que esse índice se tornasse tão alastroso. Porque aqui vem 156 municípios se encontram em estado crítico. Sim, mas assim, a gente não pode mais pegar a pandemia sempre agora como parâmetro, não é? Nós já temos que, sim, lembrar que nós somos vítimas, né? Os estudantes, né? A escola, os professores, nós somos sequelados da pandemia. Isso é algo que vai realmente... Mas a gente não pode só focar nessa questão, porque realmente a gente precisa de políticas públicas que tenham realmente ações e de combate a essas sequelas da pandemia. Agora, realmente, arregaçar as mangas e correr atrás. E dá para fazer isso. Dá para fazer isso. E essas ações inovadoras já estão aqui no tema, né? Gestão inovadora para redes municipais de ensino. E os principais desafios, essa pergunta agora vai para você, Isabela, enfrentado pela gestão educacional municipal atualmente e as soluções para resolver esses desafios. Olha, quando a gente pensa em gestão educacional, a gestão na escola, a gente precisa lembrar dos pilares, né, que norteiam a gestão escolar, a gestão como um todo. Mas eu acredito que hoje a maior habilidade que um gestor deve ter é realmente saber lidar com as relações interpessoais. Esse é eu acredito que o grande segredo. Porque o grande desafio hoje do gestor é a comunicação. A comunicação. A comunicação, não a comunicação no dia a dia, mas a comunicação assertiva.
é dizer o sim quando é possível e dizer o não e segurar esse não. Não é? Então, enquanto consultoria, a SICAP, ela envia esforços para fazer com que esse gestor ele tenha as condições necessárias, que a gente desenvolva, a gente consegue desenvolver as habilidades necessárias para que cada escola, de acordo com as suas especificidades, de acordo com a realidade social que ela está inserida, o gestor consiga desenvolver estratégias para cada vez mais fazer uma gestão de sucesso. Mas eu acredito que o desafio é a comunicação com os seus, não é? E a grande habilidade, a grande expertise do gestor está em não só ser aquele gestor financeiro, administrativo, pedagógico, mas ele precisa saber realmente como tratar as pessoas. Tudo bem. É importante, né, o que Isabela coloca, Evandro, e eu reforço a fala dela anterior, né, quando ela fala do diagnóstico. E acho que o diagnóstico ele também é necessário para superar esses desafios atual da gestão educacional. Então, assim como é necessário realizar um diagnóstico para que a gente consiga avaliar quais são as razões, né, quais são os obstáculos que impedem o aluno a, na idade certa, conseguir fazer uma leitura crítica, nós também precisamos realizar um diagnóstico para poder fazer o planejamento na área da gestão. Então, é importante que cada gestor, seja municipal, né, ou seja de uma escola, ele possa se posicionar e assumir essa missão de, para além de ser um bom gestor, também ser um líder. Porque quando você está na escola, ou quando você está à frente, né, da política pública da educação do município, você precisa mobilizar, liderar, influenciar pessoas a se comprometer com um projeto de educação que você está desenvolvendo, seja na escola ou seja numa área mais macro, né, como é o município. E aí eu coloco como os principais desafios da gestão educacional ou da gestão escolar, democracia e tecnologia. Não tem como avançar, inclusive incidir nos índices de educação, se esses dois pilares eles não estão bem estruturados. Agora, muitas vezes a gente tem uma visão equivocada desses dois itens, né? A gente pensa a democracia apenas como processo e não como valor, né? Então, a gente pensa, uma gestão democrática na educação é assegurar eleições para gestores de escola. Não só. Não só. Esse é um processo. Mas é importante que essa perspectiva democrática, ela permeie o cotidiano da escola. Então, é conseguir dialogar com os pais, com as mães, com as avós, que muitas vezes hoje são as responsáveis pelas crianças, né? É conseguir compreender a comunidade na qual a escola está inserida, porque isso tudo vai influenciar na rotina da criança e, consequentemente, nos índices educacional. Se a gente pensar, por exemplo, uma escola que está localizada em um território de extrema vulnerabilidade social, econômica, mas também permeada pela violência. Então, a gente precisa dialogar com a rede para fortalecer a segurança, para fortalecer o diálogo com toda a comunidade, né, para que a escola ela seja um território de cidadania onde as crianças se sintam seguras, onde a escola não reproduza as desigualdades que impactam na vida dela, né, e no seu cotidiano e que impactam no processo de ensino e aprendizagem. A gente precisa pensar essa gestão democrática dialogando com a rede de saúde, dialogando com a rede de assistência social. Como uma criança ela vai conseguir aprender a ler na idade certa se ela não toma café em casa porque não tem alimento ou se o seu cotidiano é permeado pela violência contra a mulher, né? Violência contra a mãe, violência contra a própria criança. Então, são realidades que a gente precisa enfrentar e a gestão democrática, ela nos auxilia no sentido de dialogar com essa rede e fortalecer a escola. E a tecnologia, muitas vezes a gente pensa a tecnologia apenas como acesso às ferramentas, aos aparelhos, né? Mas é importante a gente pensar a tecnologia na perspectiva da inovação, de incluir no cotidiano da escola novas formas de aprendizagem, né? Inclusive dialogar com essas redes sociais, dialogar com essas tecnologias, porque não adianta o professor, a professora, a gestão escolar brigar e disputar
com essas ferramentas. A gente precisa pensar de forma mais ampla a tecnologia, não se reduz aos aparelhos, não se reduz ao uso das redes sociais, mas também incluir essas novas ferramentas no nosso cotidiano. Eu lembro de um aluno meu de licenciatura em Educação Física, né? E aí, uma das atividades, eu solicitei que eles planejassem com os estudantes das escolas onde eles estavam fazendo estágio, né? E um disse que trabalhou as danças populares, que muitas escolas estão perdendo a identidade com essas danças populares, e fez um desafio no TikTok. E aí os alunos compreenderam as danças populares e se engajaram. Então, talvez se ele não tivesse feito esse desafio nessa plataforma, os alunos nem tomassem ciência, né, do que representa o coco, do que representa o chachado, mas o fato dele ter utilizado a plataforma engajou e com certeza ficou marcado para aqueles estudantes. Deixa eu dizer. Não, e assim, uma coisa que eu queria colocar com a questão do desafio do gestor hoje é a questão da descentralização, não é? Ele precisa tirar do centro dele e dividir com a equipe, porque não é porque talvez ele entrou na escola como gestor de uma forma democrática que ele seja democrático, não é? Então, assim, dialogar com a comunidade, abrir a escola para a comunidade. É muito interessante. Elba colocou uma situação e eu vou colocar outra. Tinha uma escola localizada num bairro, né, de periferia, e o problema da escola era o lixo no entorno da escola. E diretores, anos e anos, e a comunidade não mudava. Se fazia uma campanha, se faziam várias atividades, mas a questão da sensibilização não acontecia, não chegava. Até o momento que chegou um novo gestor e que conversou com a comunidade, falou, fez tudo que os outros vinham fazendo e também não teve êxito. Até o momento que ele envolveu os estudantes na escola. Quando ele fez um projeto na escola, envolveu desde os estudantes dos anos iniciais aos anos finais. Você acredita que eles começaram a monitorar o lixo na sua casa? E, consequentemente, o lixo era colocado no dia e no horário correto. Então, assim, a gente tem que a escola precisa fazer as pazes com sua comunidade para que aquela escola seja um reflexo da comunidade. Então, assim, essa descentralização, abrir, ouvir, né? Colocar realmente os pais, como a Elba disse, hoje são os avós, mas qual é o conceito de família daquela comunidade? Não é? Hoje o conceito de família é mãe com mãe, pai com pai, mãe e avó, não é? Poucos têm a estrutura que nós tínhamos, na sua grande maioria, enquanto nós éramos crianças, que eram o pai, a mãe e os filhos. A realidade hoje é outra. Então, a gente precisa dessa tecnologia, a gente precisa dessa democracia, mas a gente precisa principalmente que o gestor esteja aberto, que ele se desconstrua para construir algo novo. E a SICAP Consult tem uma equipe de profissionais que vão até essas escolas para fazer acompanhamento. Exatamente. Né? A SICAP, ela é toda estruturada em 4 eixos, que a gente chama de 4 dimensões. E a primeira dimensão é a gestão. Né? Então, a gente dá as condições necessárias, primeiro de estudo, de sensibilização, não é porque a gente não chega com nada pronto, é construído a partir daquela realidade que a escola, que o município está inserido. Então, depois de um momento de escuta, depois de um momento de que a gente chega, que a gente conhece, aí a gente apresenta uma proposta. Essa proposta é, mais uma vez, alinhada com a proposta do município, para aí sim acontecer o processo de assessoria, monitoria e acompanhamento da consultoria SICAP Soluções naquele município. Legal, legal mesmo. E quando a gente fala de tecnologia, as coisas vêm avançando e, né, as escolas também têm que ir seguindo em frente com a tecnologia, juntas, né? E, assim, as estratégias de gestão inovadora, né, mais eficazes para promover uma cultura de inovação dentro das instituições educacionais e a importância da liderança, né? Como vocês falaram aí, e da participação da comunidade. O uso da tecnologia é importante dentro das escolas agora? Olha, as escolas hoje, a gente pode chamar, elas não podem dizer, nós infelizmente ainda não podemos dizer que elas são 100% tecnológicas, né? Mas a inovação existe. E eu vou começar
de uma forma que o estudante ele saiu na frente do professor. Mas aí veio a pandemia. E o professor lá com sua lanterninha, com seu celular de lanterninha, na sua zona de conforto, ele teve que não só trocar o aparelho, mas ele teve que ampliar os horizontes em relação à tecnologia. E é muito interessante que a resposta foi muito positiva. Essa semana mesmo, eu estava em um município, quando uma professora chegou para mim e disse, olha, por causa de vocês, eu tive que trocar o meu aparelho celular. E eu estou amando. Estou no TikTok com minhas receitas. Aí, veja, por quê? Por conta do Edu. O Diário Eletrônico da SICAP tirou o professor da zona de conforto quando o município fez a adesão e automaticamente esse professor está conhecendo um mundo. Ela acha que só está nas receitas, mas ali ela está tendo muitas coisas que está fazendo ela refletir, que está fazendo ela mudar, não é um conceito que estava fechado, e ela está avaliando muitas coisas que ela ainda talvez não tenha noção, mas é uma pessoa que com certeza tem hoje um novo olhar, através da mudança do celular, provocado por uma das ações de um dos produtos da SICAP. A SICAP, como eu disse, a SICAP é pioneira nisso, e em Pernambuco a SICAP vem fazendo um ótimo trabalho, né, em relação à tecnologia. Cada dia mais a equipe de programadores da SICAP, né, sempre inovando, colocando novas ferramentas. Isso é importante, importantíssimo. E acho que é importante também pensar, Evandro e Isabela, na dimensão da sustentabilidade ambiental. Né? Quando a gente informatiza vários processos, né? Então imagina o quanto de papel deixa de ser gasto nos municípios em razão de hoje o diário ser o diário eletrônico. Né? Então, quantas chamadas não precisavam ser preenchidas. Facilitou demais. Né? Facilitou, demais. E isso tem um impacto, né? Porque a SICAP está em diferentes municípios do estado de Pernambuco. Então, é muito papel que é economizado, né, em razão do uso dessa ferramenta tecnológica, e isso impacta no meio ambiente. Quando a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando do nosso direito, mas também do direito das futuras gerações, né, que precisam ter uma terra saudável, né, para viverem. Então, é muito importante também pensar como a tecnologia, quando ela é bem utilizada, ela é uma ferramenta que favorece a sustentabilidade ambiental. Ainda falando sobre esse tema da tecnologia, Evandro e Isabela, é também importante a gente pensar a partir da perspectiva crítica. Né? A tecnologia, ela trouxe muitos benefícios, né? Eu acabei de destacar um, mas é importante a gente também refletir como nossos estudantes, eles também são prejudicados em razão da falta de utilização dessas tecnologias como uma ferramenta de aprendizagem. Né? Tem uma frase, né, que me impactou bastante, que é de uma estudiosa em que ela questiona, né, os pais, as mães e os educadores. Você deixaria uma criança na rua escura, né, tarde da noite, uma criança de 3 anos? Ninguém deixaria. Né? Mas a gente entrega um celular para uma criança de menos de 3 anos sem nenhuma orientação e sem nenhum monitoramento. Né? Então, tem várias pesquisas, inclusive na área da neurociência, né, que apontam o impacto do uso precoce dessas ferramentas tecnológicas e também da falta de monitoramento. Isso impacta também no processo de ensino e aprendizagem. Se a gente pensar, no final do ano passado, nós tivemos uma grande crise na área da educação, que foram os atentados, né? E foram a incitação à violência no ambiente escolar. E isso começava a ser estruturado e a ser configurado não fora da escola, né? Mas dentro da escola, através das redes sociais. Então, é importante também a gente pensar a partir de uma perspectiva crítica. Eu não acredito que o uso, a proibição do uso do celular em tal ambiente vai favorecer o processo educacional. Eu acho que a gente precisa pensar pedagogicamente como essas ferramentas elas devem ser incluídas no cotidiano da escola. E aí, como Isabela já destacou, a SICAP, que é uma empresa também de tecnologia na área da educação, mas também na área de tecnologia, pode contribuir muito no sentido de realizar diagnósticos sobre a realidade daquela escola, inclusive como aquela escola ou como aquele município lida com essas questões, para, a partir dessa realidade, realizar um planejamento. Por quê? A inovação
a tecnologia, né? A implementação de processos mais democráticos no campo da educação envolve planejamento, pois nós fomos habituados, lamentavelmente, na sociedade colonizada e colonizadora como é o Brasil, né, a gente foi socializado e preparados para educar a partir da reprodução. E isso não cabe mais no século XXI. A gente tem que educar a partir da inovação. E para a gente romper com essa cultura da reprodução para a inovação, a gente precisa planejar. Porque se a gente não planeja, também a receptividade de quem faz a educação, e não tem como fazer a educação sem professor e sem estudante. Então, se a gente não planeja, esses dois principais sujeitos, né, vão rejeitar a proposta. Né? Então, para inovar, né, e para implementar processos mais democráticos, é fundamental planejar. E aí a CICAP, ela entende muito de tecnologia e entende muito de educação. Né? Então, favorece os municípios a realizarem bons diagnósticos, não apenas dos índices, né, educacionais, mas também diagnósticos qualitativos para, a partir daí, incidir na realidade. Eu imagino a felicidade dos professores em relação ao diário, né? Que agora tudo é no sistema, tudo fácil. Antigamente a coisa era mais difícil, né? Exatamente. Chegar ao final de ano, o professor, meu Deus, tá a mão na cabeça, e agora? Né? Um monte de caderneta, e agora tudo mais fácil, né? Eles fazem pelo celular o acompanhamento, né? E assim, mais do que essa questão do fator tempo, né? O gerenciamento do tempo, o professor, a rede, ela escuta, não é? A CICAP escuta a rede para que não existe, você não chega com o produto pronto, não é? Cada diário eletrônico, ele é de acordo com a demanda do que a rede entendeu que é melhor para ela. E a partir do momento que o professor tem uma queixa, ele é ouvido, não é? Ele é atendido. E então eu acho que ele se sente muito parte da construção daquilo que ele está fazendo, e eles compreendem que é um produto feito, pensado por eles, e tentando realmente a melhor otimização do tempo. E com isso uma qualidade nos resultados, o que reflete na qualidade dos resultados. Vamos falar agora um pouco sobre a consultoria, né? Como a CICAP Consulte pode ajudar as redes municipais a implementar práticas de gestão inovadora? Já teve algum relato de ações de alguns municípios? Sim, muitos. Né? Vale destacar que o trabalho da educação, ele é diferente de qualquer outro trabalho. Por mais que estejamos adotando, de uma forma geral, modelos empresariais, porque hoje a educação ela tem uma grande demanda administrativa financeira, não é? O gestor hoje, tanto o dirigente municipal como o gestor municipal, o gestor escolar, ele demanda uma parte financeira administrativa, onde ele precisa estar muito antenado, ligado, conectado, para que ele faça os registros, para que ele possa realmente atuar nessa questão de compra e venda para melhor adequar a escola. A gente tem relatos do quanto os consultores da CICAP são acessíveis. Não é? Nós, além de fazer o trabalho de assessoria, de acompanhamento, de monitoramento, a gente desenvolve uma relação com aqueles gestores que nós nos sentimos, e eles são abertos a isso, a fazer parte realmente daquele sucesso escolar. Então, o gestor, ele se sente fortalecido com as informações, com as estratégias que junto nós desenvolvemos. É lógico que em alguns municípios a gente tem que chegar com algo mais pronto, apresentar uma ideia. Tem outros que a gente constrói juntos, não é? E outros a gente acompanha. Depende muito de como aquele município, aqueles gestores, eles já estão dentro do processo. Mas, assim, é muito importante destacar a grande contribuição que a CICAP promove aos municípios que faz a adesão aos contratos da empresa. Porque realmente nós estamos alinhados com as políticas públicas nacionais, e com isso a gente tem realmente como promover um resultado, como promover, como demonstrar um produto que no final esse produto ele tem um resultado exitoso. E aí é importante pensar, né, Evandro,
qual seria, né, esse resultado desejável? E a SICAP, ela se propõe a contribuir através da consultoria e da assessoria para fortalecer os municípios a ofertarem uma educação pública, de qualidade e emancipadora, que é a previsão constitucional, né? Então, esse é o principal resultado que a SICAP deseja, né? Ofertar uma educação pública, de qualidade e emancipadora. E isso só é possível com planejamento. Então, a SICAP ela vai atuar nos municípios realizando esse planejamento. Só que o planejamento não gera resultados, né? O planejamento ele traça o caminho, o percurso, né? O ponto de partida e o ponto de chegada. E o que acontece muito em razão da gestão, porque a gestão pública ela acaba o cotidiano engolindo os gestores, né? E é muito difícil, além de administrar o cotidiano, também administrar e lidar com o planejamento. E aí a SICAP Soluções, ela não vai atuar só em realizar o planejamento. Primeiro, que já é um diferencial fazer um planejamento a partir da realidade de cada município. O outro diferencial é que os consultores, as consultoras da SICAP, vai atuar também, né, na fase de monitoramento. Porque quando há um monitoramento do planejamento, isso possibilita redirecionar a rota quando for possível. E também dizer, olha, município, esse resultado não está sendo alcançado porque essas ações que foram traçadas já está em julho e ainda não foram realizadas. Então, quando a SICAP atua no planejamento, no monitoramento e na avaliação, dá subsídio para que o gestor tome melhores decisões. E tome decisões que tenham por base, de fato, a realidade a partir do diálogo com toda a rede. Então, isso significa, né, economia de recurso, isso significa otimização de tempo, de recursos humanos, de recursos financeiros, e isso impacta nos resultados da educação, para que ao final do ano nós possamos ter resultados mais positivos no que diz respeito às relações interpessoais entre professores, no que diz respeito no diálogo com as famílias, no que diz respeito aos índices de aprendizagem de cada criança e adolescente. E só para complementar assim a fala de Elba, é interessante colocar que quando a gente fala em resultados, a gente lembra sempre os resultados nos índices educacionais, nas avaliações externas, não é? Mas essa fala, as frases finais de Elba são muito importantes. Quando você desenvolve um trabalho com as relações interpessoais nas escolas, quando cada pessoa sente o prazer de estar ali, porque ele se sente parte na contribuição do sucesso daquela escola, quando os materiais, a questão financeira foi bem adequada, programas e sistemas daquela escola estão tudo dentro do índice desejável, esses resultados acontecem por consequência. E o nosso trabalho não é focado apenas nesses resultados, mas no que fazem esses resultados acontecerem. Não é? Porque não é simplesmente trabalhar a questão da aprendizagem, não é simplesmente trabalhar o currículo, mas o que a gente pode fazer para que esse currículo seja trabalhado e que a gente tenha realmente resultados significativos. Então, é um trabalho que a gente faz de uma forma macro, mas tendo sempre aquele olhar individualizado, porque nenhum município é igual ao outro e, consequentemente, nenhuma escola é igual a outra. E essa sensibilidade, a consultoria tem, os consultores SICAP, eles têm essa percepção de trabalhar a individualidade de cada escola. Isso é muito importante. E a SICAP Soluções é um trabalho assim bem minucioso, né? Muito minucioso. E requer cuidado, também quando envolve gente, né? Pessoas, né? E como a gente estava falando até no bastidor aqui, né? Que às vezes o gestor ali está um pouco triste, né? E envolve a questão de psicológica também. Né? Exatamente. Muitas pessoas, elas precisam se sentir parte, não é? Esse acolhimento. Então, o gestor, ele precisa ter essa habilidade, essa comunicação, ele precisa saber chegar nas pessoas, porque cada um tem uma história de vida, podem estar vivendo momentos, né, que não, onde o foco dele não é o foco do gestor. Então, o que o gestor deve fazer para trazer esse professor? Porque, veja, você pode ter
várias ideias, você pode ter situações onde um plano de gestão é excelente, mas se você não traz esse professor para você, não chega no estudante. Então, a habilidade que o gestor deve desenvolver é de acolher, entender o seu professor. Porque quando o professor se sente compreendido, ele vai, com certeza, abraçar aquelas ideias, aquelas propostas para o semestre, para o ano, e a escola vai colher isso na questão dos resultados. Né? É importante, né, isso que a Isabela coloca, porque nós não podemos fazer educação no século XXI como a gente fazia, né, no século passado. Exige uma nova postura. Né? E o gestor, ele não pode ser mais só gestor. Porque quando ele pode ser um grande gestor, administrar bem, captar o recurso, receber o recurso, prestar conta, que isso é algo novo, isso não acontecia no passado, mas não necessariamente o acesso a esse recurso, a administração, a prestação de conta, que é importante, tem que continuar fazendo, certo? E aí a SICAP tem suporte, né, para orientar nessa parte administrativa, mas para além de ser um grande gestor, ele precisa ser também um líder, porque as pessoas precisam estar inspiradas, né? E o gestor administra, o líder inspira. E aí qual é o projeto de educação que ele vai inspirar seus professores? E ele não vai conseguir inspirar se ele não acolhe, né? Se ele não tem empatia, se ele não tem uma comunicação não violenta. Né? Então é importante ele ser um líder capaz de inspirar e de mobilizar do professor auxiliar de serviços gerais a se comprometerem com a proposta pedagógica daquela escola, né, de enfrentar as desigualdades, de não reproduzir o racismo, de enfrentar as questões relacionadas às desigualdades entre meninos e meninas, de enfrentar as questões relacionadas à violência, de facilitar, né, o processo de ensino e aprendizagem, de conseguir garantir efetivamente a inclusão, né, das crianças com deficiência. Então, é importante que o gestor escolar ele seja mais do que gestor, ele seja um grande líder capaz de inspirar e de fazer com que sua equipe se comprometa com o projeto de educação que ele está responsável, que ele tem que cumprir uma missão, que é assegurar uma educação pública de qualidade e emancipadora. É isso aí, é aquilo que a gente está conversando. Exatamente. Não é só ser líder, tem que ter um preparo, não é isso? Exatamente, porque antigamente a gente chegava nas escolas e estava lá pintado na parede assim, os valores dessa escola são. Então era muito claro. Mas será que eram vivenciados? Não é? Será que o estudante respeitava um ao outro, o professor respeitava um colega? Então hoje se fala muito dessa questão do respeito, da empatia. Mas não podem ser, senão essas palavras se perdem, se isso não é reproduzido no dia a dia da escola, não é? Quem são aqueles seres que estão lá? São pessoas que se respeitam, que se gostam, que têm um objetivo, não é? A escola tem como propósito mudar a realidade da qual ela está inserida, daqueles que estão lá. E assim, a gente precisa lembrar que o gestor, ele é o gestor da escola. E por ser um líder, ele é aquele que representa os outros. Então, todo gestor deve se questionar, será que eu represento a escola da qual eu estou liderando? Será que os professores se sentem representados por mim? Porque ele é gestor da escola, mas o professor é gestor da sala de aula. Então, a gente não pode desconsiderar essa situação. O gestor, ele precisa do professor, sabe? Então, o que a gente, muitas vezes, infelizmente, quando a gente fala de gestão, é justamente de gestores, onde os professores não se sentem representados por ele. E a gente tem que ter essa preocupação. Não, eu não vou ser gestor porque eu não quero saber, eu não quero agradar todo mundo. Mas você precisa. Mas agradar com qualidade, agradar com responsabilidade, agradar com compromisso, mesmo dizendo não. Porque quando a gente respeita quem nos dá não, a gente diz assim, infelizmente ele não pôde me entender. Ele não pôde me entender e me atender. Não é? Porque o não também é uma resposta. E muitas vezes a gente tem aquelas pessoas que estão
no cargo de gestores que querem ser amigos, que querem ser inesquecíveis. Não, você tem que ser inesquecível pelo legado que você está deixando. Você pegou essa escola dentro de um diagnóstico nesse nível e você está deixando com outro, não é? Qual é o seu papel? Qual foi o seu papel? Qual foi a sua contribuição para a comunidade que a escola está incluída? Qual é o seu papel? Qual foi os índices de desenvolvimento daquela escola enquanto você era gestor? Aí a gente não pode esquecer dessas questões. E aí a relação não é só com o professor, não é só com o aluno. Né? É também com a família, com a comunidade, é com a rede daquela escola. Então, assim, trabalhar a liderança do gestor escolar também é um grande desafio para impactar na qualidade da educação, e a SICAP tem atuado, né, nessa área. E eu lembro de um curso que Tiago, junto com Rosimério e Marcos, coordenaram em um dos municípios em que a SICAP atua, e o curso trabalhava justamente essas dimensões, né? Tanto a dimensão legislativa, mas também a dimensão financeira e também a dimensão dessa liderança, da implementação da comunicação não violenta, né? Do acolhimento e assim por diante. E, assim, só para destacar essa importância do estudo do gestor, não é? O gestor, ele precisa ler mais, ele precisa fazer cursos, ele precisa estar atento a congressos, porque, assim, eu recordo aqui de uma pessoa que estava na educação há mais de 15 anos e recebeu a proposta para assumir a maior escola do município. E ela ligou para mim, era um município que eu já tinha feito algum trabalho. E, na hora, eu confesso que eu disse assim, olha, eu acredito que você tem muito a dar certo, mas você precisa buscar mais a questão de desenvolver suas habilidades em relação à liderança. Porque alguns estudiosos dizem que o líder nasce pronto. Mas eu acredito que um líder, ele se aprimora. Todos nós, em algum momento da vida, a gente já foi líder. Mas em outros momentos aconteceram algumas situações em que a gente se sentiu meio coagido e a gente foi colocando essas habilidades. Exatamente. E elas não foram desenvolvidas mais. Mas assim, e o resultado é esse. A pessoa que busca, não é? Ela veio desenvolvendo um trabalho excelente. Logo depois veio essa questão das eleições, dos processos seletivos, e ela está no cargo até hoje. Por quê? Porque ela buscou. Então, assim, o gestor, ele precisa buscar, porque agora que se tem pós-graduações, mestrados, em relação à área de gestão. Mas não se aprendia a ser gestor. Era para ser professor. O gestor de sala de aula, mas agora não. Hoje os gestores de ponta são aqueles que inovaram. Mas por que eles inovaram? Porque eles estão cada vez mais perto do estudante, mais perto do professor, mais perto da merendeira, mais perto do auxiliar. Quanto mais perto você chega dos seus estudantes, maior você tem condições de desenvolver um trabalho que chegue a realmente elevar os índices educacionais daquela escola. Muito bom. Eu quero que vocês deixem um recadinho para aqueles municípios ainda que não conhecem o trabalho da SICAP. Pode olhar para essa câmera aqui para falar diretamente para eles. Eles que ainda não conhecem o trabalho da SICAP Consulte. Deixa esse recadinho para eles aí. Eu acho que é importante pensar que hoje as parcerias, né, público-privado, elas possibilitam incidir na qualidade dos serviços prestados. E a SICAP é uma empresa privada, mas que tem compromisso com a educação pública e de qualidade. Então, acho que é fundamental, né, conhecer a empresa, dialogar com a empresa, apresentar quais são os problemas do município, para que, a partir desse diálogo, a SICAP possa apresentar possíveis soluções que vão incidir na qualidade da educação do município. E quando a gente incide na qualidade da educação do município, a gente reduz desigualdade. Então, é importante que os municípios possam ter na SICAP essa confiança de uma empresa que acredita e que tem em um dos seus pilares construir uma educação pública de qualidade e emancipadora. Eu acredito que o município que ainda não tenha, não é? Você
dirigente municipal de educação que ainda não conhece ou que já ouviu falar, porque hoje a SICAP realmente já está em quase 60 municípios, então assim é muito difícil dizer que não conhece, mas chame um de nossos consultores para apresentar o produto, porque junto com o que já está sendo desenvolvido no município, aliado a todas as estratégias, né, de inovação, a todas as estratégias proporcionadas dentro do portfólio que a SICAP tem. E quando você contrata uma empresa de consultoria, você oportuniza que aqueles seus profissionais estejam aliados ao que há de mais moderno, ao que há de mais contemporâneo no destino dos recursos. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência que os consultores, né, educacionais, eles vão trazer novas perspectivas para que as estratégias aliadas ao município sejam realmente destinadas a fazer o resultado positivo de todas as dificuldades que aquele município apresenta. Muito bem. Você ainda que não conhece a SICAP Soluções, as meninas agora falaram tudo que vocês estavam com dúvidas, né? E eu quero agradecer a vocês. Agradecer a vocês por ter aceitado o convite, né? E eu quero entregar um presente para vocês, que a SICAP Soluções não ia deixar passar, né? Evandro, eu queria também agradecer, né, a você e agradecer a Letícia, Josimário e Caio por todo o acolhimento e todo o suporte. A nossa diretora está ali, atenta a tudo, né? Josimário, Caio, muito obrigado a vocês. Olhe, agradecer o presente, agradecer a companhia, agradecer esse Amém. momento. Falar da SICAP é falar de resultados, de inovação. Assim, eu me encontro muito em relação à consultoria, porque eu percebo a responsabilidade que a SICAP trata, não é, todas as situações ligadas, e dizer assim, que esse momento aqui, eu espero que seja o primeiro de muitos, Vai ter não é? muitos. Porque eu Com adoro certeza. conversar e falar de Com educação. certeza. Estou sempre à disposição. E estar aqui com minha amiga Elba foi maravilhoso. Dividir aqui com ela, com você. Muito, muito obrigada. Obrigada aos meninos aqui. Estou muito feliz de ter participado desse momento aqui. Quando falaram, você vai entrevistar Elba e Isabela. Eu tremi da base. Isabela é uma referência de educação. Meu Deus, eu fico muito eu- feliz de estar com ela. Meu Deus. Eu E aprendo agora? com Elba o tempo inteiro, o tempo inteiro. Isabela Ela é chegou e disse, maravilhosa. Evandro, eu tô nervosa. Ele não fica nervosa não, e eu nervoso também. Bem, gente, olha, um agradecimento para vocês. E eu peço a vocês de casa, deixe seu feedback aí, né? Deixa aí seu feedback, suas perguntas para os próximos episódios. E também entre no nosso canal, no YouTube. Vai lá se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Agradeço a todos vocês pelo feedback, por sempre estar acompanhando as redes sociais da SICAP Soluções. E até o próximo episódio. Valeu, tchau!